Há aqui um anúncio que saiu onde se pedem pessoas para ir fazer um exame para te candidatarem ao jornal. Eu disse, tá bem, já estou aqui nisto, anda lá, vamos todos. Fomos todos, só fiquei eu. Olá, o meu nome é David Pontes e sou jornalista do Público. E foi nesse primeiro teste que o Público fez, grande, saiu uma seleção de pessoas que fizeram estágio e desse estágio saiu uma seleção de pessoas que entraram como estagiários para o jornal. E eu faço parte dessa primeira leva. E de repente, quando o jornal começou a sair e quando começamos a trabalhar, aquilo foi uma pedrada no charco, em termos de comunicação social, em termos da nossa intervenção para o meio, em termos da maneira como todos os jornalistas nos passaram a ver. A minha definição de jornalismo vai buscar a de um autor norte-americano, que é Jeff Jarvis, que ultimamente diz o jornalismo é a capacidade de convocar diferentes públicos para um diálogo frutuoso. E isto é muito importante na nossa sociedade. E eu acho que é isso que o jornalismo deve fazer. É ser vigilante dos diversos poderes com uma capacidade que advém da sua independência, que ajuda a equilibrar o sistema, enquanto que os outros têm um calendário para cumprir, eleitoral e tudo isso, e se vigiam uns aos outros, os partidos, nomeadamente, quando estão na oposição, nós não temos nada disso, temos em permanência essa missão. É porque lá está tal questão, nós acreditamos que somos uma espécie de ponto nevrálgico no espaço público onde devem convergir diferentes opiniões, mesmo aquelas e muitas daquelas que nós próprios, diretores ou jornalistas ou a redação no seu coisa, nem se revê nelas. Mas o facto de não se rever nelas não quer dizer que nós não achamos, por exemplo, que devemos dar, de alguma forma, espaço para que elas possam existir. E das coisas que para mim, mais ricas no meu trabalho, no dia-a-dia, é poder discutir nas pessoas. As redações são um sítio muito especial e isso apagou-se um pouco durante a pandemia, porque elas são um local de encontro de mentes, muitas delas bem preparadas, todas elas normalmente com um espírito crítico, com vontade de afirmar as suas posições, e há uma espécie de quase química em que estas coisas todas se misturam para que as pessoas tenham há uma espécie de corporização naquilo que é uma redação, naquilo que é o público. O que é isso do público? É um P? É aquele jornal que sai, mas aquele jornal tem ali a voz, o nome, o viver, o sentir de não sei quantas pessoas diferentes. Como é que se constrói essa ideia de que há um jornal que é o Público? Podemos olhar para o Público pelas diferentes perspectivas dos diferentes autores que o Público tem, dos diferentes jornalistas que tem. Mas é dessa súmula e muitas vezes desse encontro, dessa confusão, dessa discussão, que saem decisões, que saem orientações, que o jornal investe nesta área ou investe naquela, independentemente de depois, dentro dessas áreas que investem, ter diferentes pessoas muito diferentes a escrever. É desta diversidade, desta multiplicidade que eu acho que se faz a nossa importância também. No nosso caso do Público está reafirmado e bem reafirmado a nossa causa. É evidente a democracia, é obviamente a ideia de que as pessoas e de que as sociedades têm que ser abertas, tolerantes, com respeito pelas minorias, por aqueles que são mais fracos e que tenham capacidade de olharmos para a frente. Olharmos na ideia de que todos aqui, com os nossos erros, com os nossos defeitos, com as nossas virtudes e com as nossas vantagens, há uma espécie de luta constante, um borbulhar constante, do qual nós achamos que aos poucos, pelo menos, mesmo às vezes havendo alguns retrocessos, estamos a caminhar, estamos a olhar em frente, a ajudar, e acho que todos nós, eu próprio quando vim para a profissão, não foi só porque gostava de escrever e gostava de conhecer o mundo, como dizem as misses de jornalismo, era também porque eu achava que aquilo que eu fazia podia ajudar a mudá-lo. O meu sonho é que eu esteja a ajudar a preparar o jornal para aqueles que venham depois de mim e que isso não demore tanto quanto isso. O importante, acho eu, é que nós que fizemos um bocadinho esta ponte entre a geração que vinha antes da nossa e que era completamente papel e que teve dificuldade em adotar novas tecnologias, nós que já as adotamos, mas que crescemos claramente na imprensa, consigamos passar aquilo que é mais importante, que não tem nada a ver com estas técnicas, tem a ver com os princípios que fomos falando ao longo desta conversa, que tem a ver com esse sentido de missão, com a análise crítica que fazemos da sociedade, com a capacidade de ver e de entender o mundo e de querer explicá-lo aos outros e de querer deixá-lo um bocadinho melhor quando sairmos de cá.
Para isso, tanto fazemos em papel, na escrita, como fazemos nas redes, como fazemos tudo isso. Podemos é estar mais bem dotados ou não. Não podemos é perder esta parte. E esta parte é aquela que eu espero, para ter algum sentimento de missão cumprida, que nós sejamos capazes de passar a uma geração nova que está cá no público, já está cá a trabalhar. Os próximos diretores do público já trabalham cá, muitos deles. E esse eu acho que é esses que caberá dizer como é que vai ser o público daqui a 10 anos. Para mim, posso imaginar algumas coisas, posso olhar para coisas que o público, pela sua matriz, ainda não conseguiu quebrar e partir e pensar que há diferentes maneiras de fazer o jornalismo e desde que aqueles princípios todos se mantenham, elas são todas válidas. Acho que isso é que vai ser mais verdade daqui a 10 anos.